Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesta oportunidade, trazer uma meditação para cada um de nós, aqui baseado no texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Eu quero fazer a leitura dos versos 14, 15 e 16. Para, nesta oportunidade, falar com vocês a respeito das nossas condições diante de Deus. O Senhor, que lá dos altos céus, Ele sonda os nossos corações. Como que Ele tem nos observado? E isso que eu quero colocar para vocês é em relação a alguns comportamentos, algumas atitudes de pessoas que muitas das vezes, em algumas áreas, elas são íntegras, elas são retas, todavia, em outras acabam que pecando. E da dificuldade também que existe em achar uma pessoa realmente irrepreensível. O texto sagrado, ele nos diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Como eu disse para vocês, eu quero destacar o verso de número 15, principalmente irrepreensível e sincero. O que nós vamos entender por irrepreensível? Muito bem, significa não ter falhas, ser uma pessoa impecável e não dar motivo para críticas ou então para acusações. Principalmente aqui, a minha fala nesta oportunidade, me aproveitando desse texto que eu acabei de ler, quero falar da vida cristã, de muitas pessoas hoje, como que estão levando a vida cristã. Muitos até se desapegaram do mundo, já não vivem mais uma comunhão com este mundo, no tocante aos pecados, aquelas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Aliás, isto, conforme até o próprio apóstolo Paulo, ele diz em muitas, até várias vezes, em várias cartas, Paulo escreveu isso para que isso aqui não deveria nem realmente se nomear entre nós determinados tipos de coisas. Não era necessário nem eu, como um pastor, por exemplo, ou qualquer outro pastor, dentro de uma igreja, estar falando, porque o povo de Deus tem as Sagradas Escrituras e sabe muito bem aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, de modo que, então, nós estamos aqui direcionando essa palavra para as pessoas que já abandonaram esse tipo de vida, já não estão mais em comportamento de ímpio. O que é o ímpio? É aquele que conhece a palavra de Deus e ele não tem prazer em praticar, não coloca em prática nada naquilo que ali ele, embora tenha aprendido. Ímpio. Pecador é aquele que não conhece ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele só conhece as coisas do mundo, não conhece as coisas de Deus. Então, nosso alvo aqui de meditação e de uma pequena exortação é exatamente para aqueles que já são cristãos e que estão se esforçando para cada dia ser melhor na presença de Deus. E é isso que todos nós estamos buscando. Assim,
Eu quero aqui primeiro, então, tratar a respeito desse assunto, ser irrepreensível. A dificuldade que nós hoje temos observado as pessoas em alguma área da vida, ela é impecável, como que foi definido aqui a palavra irrepreensível. Ela não tem nada para ser corrigida em determinada área ali da sua vida cristã. Porém, em outras áreas, misericórdia tem falhado bastante. Então, qual é o objetivo nosso aqui? É alertar as pessoas, os cristãos hoje, para buscarem uma vida equilibrada na presença de Deus, sempre procurando cada vez mais ser melhor. Nós somos melhores do que alguém? Não, nós sempre estamos querendo ser melhor do que nós mesmos, do que nós fomos ontem, do que nós fizemos, hoje nós queremos fazer melhor. E nós queremos fazer cada vez melhor para Deus, sempre buscando agradar. O maior alvo aqui é o louvor e a glória do nome do Senhor. Porém, há muitas coisas que às vezes tem passado despercebido na vida de muitos cristãos. Às vezes levam uma vida de oração e para ele aquilo é muito significante. Lógico, como que não seria uma vida de oração ser significante para um cristão? Aí leva, se esforça para ter uma vida de oração, que na realidade ele estabeleceu que é uma vez por semana, ou duas vezes por semana, ou às vezes ir para o monte fazer uma oração para ele já é o bastante, não precisa estar em uma oração na igreja, orando no monte, ele já tem a sua comunhão com Deus, e para isso aí, para ele está perfeito. Então, nesse ponto de vista, nesse alto juízo que ele tem de si mesmo, está bem. Agora, quando chega em outras partes dentro do convívio cristão, aí ele já não se comporta muito de forma adequada. Por exemplo, obediência. Essa tal de obediência é um grande elemento desafiador para a vida de muitos cristãos. Não estão acostumados a obedecer. Mas obedecer a quem? Não quer obedecer ninguém. Ele mal se obedece. E se for para obedecer alguma autoridade, se for para obedecer alguém que esteja ali numa posição de autoridade dentro da igreja, ele não está disposto a obedecer essa pessoa. Então, às vezes, pode até levar uma vida de oração, mas no tocante à parte da obediência, também está aí nesse quesito, está falhando, está errando, está sendo repreensível, porque sempre precisa alguém que está acima dele, numa liderança, por exemplo, está corrigindo o comportamento dele, que muitas das vezes não é muito bem aceito, não recebe com ação de graças essa correção e não está disposto a mudar de posicionamento. Essa é um grande problema na vida de muitos cristãos. E olha o que a Bíblia diz a respeito da obediência. É algo que está muito bem claro dentro das Sagradas Escrituras e é exatamente o que Deus ele espera do seu povo, a obediência mais do que o próprio sacrifício. Obediência a quê? A sua palavra, ao seu querer, à sua vontade. Então, é importante observar, prestar atenção nisso. Porque se alguém não tem condição de obedecer uma autoridade terrena, como que vai obedecer à autoridade divina? Se aquilo que está vendo ele não quer obedecer, se está convivendo,
tampouco vai querer obedecer ao Senhor que não vê. Já ligado com a tal da obediência, está também a submissão. Quantos hoje estão fazendo algo dentro do contexto cristão, dentro do contexto religioso, dentro da igreja, simplesmente para manter uma posição? Ele não quer perder tal posição. E daí então ele se submete, ele se sujeita, mas a si mesmo até um certo limite que ele mesmo impôs. Então ele não está aí muito inclinado a se submeter à autoridade. E elas duas, obediência e sujeição e submissão, elas estão intrinsecamente ligadas. Então é bem importante também prestar atenção no tocante a essa submissão, que tudo já puxa uma coisa, vai puxando a outra, vai quem não tem obediência, não vai ter submissão, que por sua vez também vai faltar com respeito com aqueles que o Senhor Deus muitas das vezes colocou numa certa posição de liderança. Então, faltando respeito, logo também está aí sendo repreensível na sua atitude e no seu comportamento. Bem, a outra palavrinha do verso de número 15 é ser sincero. Como que é importante o Senhor Deus, ele olhar para dentro de nós e ver, enxergar essa sinceridade. E muitas das vezes é o que nós é, e muitas das vezes é o que muitos têm falhado também. Não está havendo uma sinceridade. O que é isso? Não está havendo uma verdade interior, porque às vezes falam alguma coisa, verbalizam algo, ou às vezes num comportamento junto, demonstram que estão bem, todavia, em outras horas, distante, não existe esse tal de sinceridade, de verdade perante o Senhor Deus. A gente tem observado isso no contexto de igreja, que nós nós velamos muito por aquilo que é nosso, daquilo que é nosso interesse. Nos damos, nos entregamos, fazemos o maior esforço, nos sacrificamos para aquilo que realmente é do nosso interesse. Agora, quando se depara com o interesse do reino de Deus, o interesse da obra de Deus, aí não tem havido muita sinceridade, muita verdade. As pessoas realmente têm tido um comportamento totalmente desequilibrado entre aquilo que estão professando, aquilo que palavras que estão proferindo e das atitudes que estão tendo. Às vezes, só a guisa de exemplo, nós não temos limites quando nós, por exemplo, queremos fazer aí um passeio para um shopping ou qualquer tipo de coisa semelhante, tá? A gente não tem nenhum limite, a gente não pensa, a gente tem um esforço muito grande para isso. Agora, quando se trata da obra de Deus, por coisinhas bem pequenas, coisinhas insignificantes, esta obra ela está sendo deixada de lado, ela não está sendo feita. Agora, vamos prestar atenção no detalhe importante aqui, bom? Porque a obra de Deus, ela pode até por um pouco de tempo sofrer ali naquele momento. Só que pode ter certeza absoluta, pelo que a gente vê nas Sagradas Escrituras e pelo que a gente observa, quanto pastor já há muito tempo lidando com pessoas, trabalhando com pessoas, a gente tem visto que realmente existe aí um dano muito grande para a vida pessoal, tá, desse cristão que realmente não é sincero e não é verdadeiro com a sua atitude e o seu comportamento diante de Deus. Então, que
Eu estou trazendo aqui à baila, não é contra, não é ser contra a um passeio no shopping, não é ser contra ao trabalho, lógico que não. Eu tenho o meu trabalho, eu trabalho também, e nós devemos trabalhar. Paulo disse que até que se alguém não trabalhar, que não coma, tá? Então, é lógico que nós vamos trabalhar. Mas o que está sendo colocado aqui em questão nessa oportunidade é exatamente a entrega demasiada àquilo que são coisas passageiras, aquilo que um dia vai acabar, vai terminar. E a questão de valorização daquilo que é eterno. Então, nesta palavra que eu estou trazendo para você, é para fazer uma reflexão. E daí, quem que é o alvo desta mensagem? É você que quer ser alertado, é você que vai realmente parar e pensar, meu Deus, como que eu estou me comportando mal diante de Deus? E você vai tomar uma decisão de ter um comportamento adequado e melhorar. E daí você está se ajudando, você está melhorando a qualidade de vida espiritual diante do reino de Deus. O reino de Deus, ele trabalha, ele age sob princípios que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Por exemplo, lá em Deuteronômio, entre tantas exortações que Deus, por meio de Moisés, trouxe ao povo, ele disse: olha, eis que eu proponho para vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha, olha a orientação. Escolha, pois, o caminho da vida, para que vá bem, para que se bem-suceda, para que aumente a sua família, para que tenham uma vida longa sobre a face da terra e que também usufruam do bem da terra, a terra boa. Então, essa escolha ela é importante. Agora, aqueles que optam por uma escolha diferente dessa, vai colher um outro tipo de fruto. Então, primeiro, colhe as promessas contidas na palavra de Deus. O outro vai colher outro tipo de fruto. Então, são princípios estabelecidos pelo Senhor que nós, quanto cristãos, nós devemos estar atentos. Então, às vezes ficamos, matutando e às vezes colocando, olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não ajo assim, eu não ajo assado. De repente, aí até como aquele fariseu que Jesus colocou como exemplo na oração no templo, e um publicano, pobre, miserável, pecador, e ali. Então, é essa questão que nós precisamos parar para pensar. De modo que a nossa vida cristã, meus irmãos, não é simplesmente andar dia após dia sem nenhum pensamento, sem nenhum questionamento, sem nenhuma busca objetiva, clara, da forma como nós estamos vivendo. Então, que a cada dia, a cada momento, nós possamos, de preferência, todos os dias pela manhã, nós possamos aí ao acordar já agradecer a Deus pelo dia, pela vida, por tudo que o Senhor está nos dando e a partir daí fazermos boas escolhas perante o Senhor e principalmente buscar uma vida irrepreensível e sincera. Primeiro, diante dos homens, tá? Porque são os homens que estão nos analisando, estão vendo realmente, eles são aí os referenciais para nós, os homens, e principalmente diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que conhece os nossos corações. Por isso, eu deixo esta mensagem aqui registrada, que nós venhamos fazer todas as coisas sem nenhum tipo de murmuração, nenhum tipo de contenda, e que nós possamos nos encontrar inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós, quanto cristãos, nós devemos resplandecer como
uma luz, como um astro nesse mundo. Que as pessoas nos vejam bem, atitude, comportamento, vida equilibrada, não andando com falsidade, muitas das vezes, diante de Deus, diante dos homens, mas uma vida aí inculpável diante deles, irrepreensível. E assim, como Jesus escreveu lá em Mateus capítulo 5, também os homens possam olhar para nós e dessa forma glorificar o nosso Pai que está no céu. Percebam que é através da nossa vida que o nome do Senhor ele vai ser glorificado ou ele vai ser manchado. Então, de tudo que nós fazemos dentro do contexto cristão, dentro da igreja, nós não venhamos falhar, nós não venhamos ser pessoas repreensíveis, mas que nós possamos buscar sempre um equilíbrio na obra de Deus, daquilo que eu faço para mim e para as minhas coisas deste mundo, que eu faça o mesmo para Deus, no mínimo, no mesmo, com a mesma força, com o mesmo ânimo, com a mesma disposição, com o mesmo sacrifício, tá bom? A mesma, equilibrando essas coisas, ou senão, ainda mais, fazer mais para Deus do que fazemos para esta vida terrena. Agora, nunca o contrário, de fazer mais para as coisas da terra e menos para o reino de Deus. Porque se fizermos assim, estamos enquadrados aí nessa circunstância de repreensão e de insinceridade, né? De não ser sincero com Deus, e aí então nós não vamos ter uma boa colheita no mundo espiritual. Que Deus continue abençoando vocês cada vez mais.